Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita. É a torta salgada que serve para qualquer festa. Ela é muito especial. Eu não vou apenas fazer, eu quero te ensinar com todas as dicas e segredos. E além disso, eu vou lhe mostrar como congelar. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 400 gramas de margarina com 80% de lipídios. E essa margarina, ela está gelada. Se você não quiser usar margarina, você pode substituir por manteiga ou por banha. E a quantidade é a mesma, gordura é gordura. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, uma colher rasa de sopa de fermento químico. Esse fermento é o fermento para bolo. Ele vai dar uma leveza aqui na massa. Não vai fermentar, mas é para dar leveza. 100 gramas de queijo parmesão e eu passei ele no lado mais grosso do ralador, porque eu compro assim, ó, os pedaços desse jeito aqui. Eu passei nesse lado aqui, mais grosso do ralador. 2 colheres de sopa de cebola desidratada e é opcional. Você também pode substituir por orégano, por chimichurri, por alho poró desidratado. Se você não quiser colocar, não tem problema. Todos esses ingredientes aqui já vai dar um sabor muito bom. Mas se você quer um sabor muito mais do que especial, coloque alguma erva. Tenho certeza que você vai amar o resultado. Eu começo misturando com o garfo, porque esse é um tipo de massa que você tem que trabalhar com a margarina gelada. Agora que a massa já está com uma aparência de farofa, eu vou colocar a mão na massa, porque eu quero sentir aqui para saber se já deu ponto. E se ela não der o ponto, eu vou colocar um pouco de água. Eu não vou lhe dizer aqui a quantidade de água que eu vou usar, porque isso depende da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que é mais úmida e tem farinha de trigo que é mais seca. Isso não depende de marca, isso é de remessa. Então anote isso aí no seu caderninho. E eu não falo esse tipo de coisa para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento e entendimento o que é que você deve fazer aí na sua produção. E eu percebo aqui, ó, que a massa ela não deu ponto. Isso significa que a farinha é seca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água. Pronto, pessoal. Observe que a massa aqui, ó, ela já deu ponto. E como que você vai saber que ela já deu ponto? Quando você unir assim, ó. Ela une fácil. Esse é o ponto. Aí agora eu vou finalizar com o queijo parmesão. Por que que eu optei em fazer isso aqui com o queijo parmesão? Porque isso daqui vai dar um toque especial na massa. Ela vai ficar com uma aparência rústica. Vocês vão entender quando eu terminar de assar. Se você não encontrar aí na sua cidade o pedaço, você pode usar 2 pacotes de queijo parmesão. Não vai ficar com esse detalhe na massa, mas também funciona. Pode usar aí. Eu usei em média aqui 50 ml de água. A água estava gelada. Quando você colocar a massa na bancada para terminar de unir aqui os ingredientes, não faça esse movimento aqui, que é rasgando a massa, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Essa massa aqui, ela não é elástica e também ela não é quebradiça. Eu costumo chamar essa massa aqui de semi-quebradiça. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. E agora eu vou colocar essa massa em um saco plástico e vou levar para a geladeira para descansar por 20 minutos. Porque como eu trabalhei aqui, a margarina, ela descongelou um pouco. A nossa massa já descansou e eu quero que você observe bem de perto a qualidade dessa massa. Olha só. Ela não é uma massa quebradiça e também não é uma massa elástica. Observe que ela é uma massa bem firme. Está perfeita. Para abrir essa massa, eu vou usar
2 pedaços de saco plástico e um rolo de massa ajustável. E o anel que eu vou usar para a espessura da massa é de 6 milímetros. E se você não tiver aí como medir, não deixe de fazer. Você vai usar esse kit aqui. Esse é o meu kit inseparável. Eu amo esse kit. A forma que eu vou abrir a massa é uma forma com o tamanho aqui. O aro dela é de 26 centímetros e a profundidade é de 5 centímetros. Tenha o cuidado de colocar a porção da massa no centro do plástico, porque se você colocar a porção da massa perto da borda do plástico, quando você abrir a massa, ela vai sair aqui do plástico e vai ficar difícil de você trabalhar. Pegue uma outra porção do plástico e coloque por cima. Se você sentir necessidade de virar a massa, pegue os 2 plásticos e faça isso, ó. Vire. Pronto, eu já percebo aqui que a massa, ela já tá na espessura do disco aqui de 6 milímetros. A dica do palito, para você não deixar de fazer essa massa, aqui, ó, ela tá um pouco mais do que o palito. Eu abri essa massa considerando a profundidade da forma, então não esqueça isso aí, tá bom? O primeiro plástico você vai remover e o plástico embaixo, ele vai servir de apoio para você pegar. E aí você vai fazer isso aqui. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que depois de uma dica dessa você ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. O plástico, ele serve de apoio. Aí você vai encostar assim, ó. Dê preferência em faca lisinha, sem dente, sabe? Sem dente. Será, pessoal, que faca tem dente? Ai, gente, vocês entenderam. Olha só. A espessura da massa toda por igual. Faça furos, porque isso evita que a massa crie bolhas de ar e o fundo dela levante. E o rendimento da massa, 2 formas com o tamanho de 26 centímetros e a espessura de 6 milímetros. E uma forma aqui, que foi a sobra da massa, e o tamanho dessa forma aqui é de 15 centímetros. Eu vou fazer um detalhe e é opcional. Se você quiser deixar assim, também fica linda. Eu vou fazer isso. Olha só. Agora eu vou levar para o freezer e vou deixar lá por 10 minutos. Se você não tiver o freezer, você pode colocar na geladeira por 20 minutos. Pronto. Ai, tá gelada, pessoal. A nossa massa já ficou no freezer e agora eu vou levar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 200 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não asse esse tipo de massa com forno frio. Na verdade, nenhum tipo de salgado asse com forno frio. Ele já tem que estar quente. E esse tipo de massa aqui é uma massa que aguenta altas temperaturas. Então, não se preocupe se o forno está lá em 200 graus, você pode colocar. Só tenha o cuidado de deixar o fogo baixo. E o tempo de forno para assar, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser em média entre 20 a 25 minutos. Vou cozinhar 600 gramas de batatas apenas com água, não precisa colocar sal. E faça isso com as batatas com elas ainda quentes, porque isso facilita muito. Eu preciso que a batata fique no ponto de chantilly, com aquela aparência bem lisa. Aí o que é que eu faço?
Eu passo as batatas aqui na peneira. Isso garante com que ela fique bem lisinha. Agora escreva aí no seu caderninho. Tem gente que consegue já dar o ponto amassando, deixa ela bem lisinha. E isso depende da batata, viu, pessoal? É uma coisa assim, um pouquinho chatinha de estar explicando, porque tem batatas que por mais que você amasse, eu não sei se você já teve essa experiência aí, fala aqui pra mim nos comentários, que você amassa e quando você termina de amassar, ela tá parecendo uma cola. E isso é uma coisa que não tem como a gente saber, é igual laranja, a gente chegar lá na feira e perguntar, e aí, a laranja tá doce? É complicado. E para garantir que dê sempre o ponto, é bom que você passe na peneira. E o resultado é esse aqui. Olha só. Não fica nenhum pedacinho da batata. E eu vou fazer assim com todo esse purê aqui. Já passei toda a batata na peneira. Agora eu vou adicionar 25 gramas de queijo parmesão e 100 gramas de maionese. Agora eu vou deixar esfriar e vou levar para a geladeira para resfriar. É na geladeira, tá bom, pessoal? Não é no freezer. Eu preciso trabalhar com esse purê de batata com ele resfriado. Pronto, a nossa massa, ela já está fria. E eu quero que vocês observem aqui, bem de perto, a qualidade dessa massa. Olha só. Ela solta fácil. Você não precisa untar a forma. O fundo. É uma massa bem firme. Você pode trabalhar com ela perfeitamente, colocar o recheio aí de sua preferência. Uma eu vou rechear e as outras aqui eu vou congelar. E pode, Ediva, congelar? Pode sim. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Agora que ela está fria, é que eu vou colocar em um saco plástico. E desse jeito que está aqui, eu vou levar para o freezer e a validade é de 90 dias. E qual o objetivo de congelar as massas de tortas salgadas? O objetivo é adiantar sua produção. Nunca deixe para fazer a sua produção de tortas no dia da entrega, porque você vai se atrasar. E essas daqui eu vou levar para o freezer e depois que elas estiverem congeladas, eu vou mostrar para vocês como descongelar. E se você não quiser congelar, você pode adiantar a sua produção. Faça várias massas, guarde em sacos depois de frias, tá? E deixe na sua bancada. E no dia seguinte, você pode voltar para a sua bancada aí de produção. Tenho certeza que você vai amar adiantar aí as suas encomendas. Aqui eu tenho 350 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado. Eu vou refogar o bacalhau com 2 dentes de alho e 3 colheres de sopa de azeite. O alho refogado realça o sabor do bacalhau. Tenha cuidado ao refogar o alho, não deixe ele queimar, ele queima muito fácil. O bacalhau já está completamente refogado. Eu preciso dar cremosidade a esse recheio. Eu vou usar uma misturinha. Não conta pra ninguém não, viu? Segredo meu e seu. Brincadeira, pessoal. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento e 200 ml de água. Aqui eu tenho um tomate e eu cortei ele em cubinhos. Remova as sementes. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou esperar esse recheio ficar com uma textura cremosa. Eu vou misturar aqui com fogo baixo, até que esse líquido aqui, ó, fique todo envolvido aqui no caldo. Nosso recheio já deu ponto. Desligue o fogo. Por trás de toda receita, existem as dicas e os segredos. Por isso, anote aí no seu caderninho. Por que eu coloquei o tomate para cozinhar junto aqui com o recheio, para que ele ficasse cremoso? Porque o tomate, ele solta um líquido. E se eu fosse finalizar, como eu vou finalizar com esses ingredientes aqui,
colocando o tomate cru, o recheio iria ficar com água por cima. Então, anote isso daí, porque eu não quero que você erre na sua receita. Eu não aceito que você erre. Uma porção de cebolinha, 100 gramas de requeijão cremoso, uma cenoura cortada em cubinhos, cozida apenas com água. Agora cubra com plástico e deixe esfriar. E não se preocupe que não vai derreter o plástico. E para que serve o plástico aqui? Ele vai evitar que crie uma película aqui por cima. Pronto, pessoal. Recheio frio e purê resfriado. E eu vou ser bem sincera para vocês. Aqui já é o dia seguinte. O recheio, depois de frio, eu coloquei na geladeira. E olha só, ele fica perfeito. Você pode trabalhar com recheio frio, completamente frio ou gelado. Escreva aí no seu caderninho. Não trabalhe com o recheio quente, porque se você pegar o recheio quente e colocar aqui, a massa ela vai começar a escaldar, então não fica com uma boa qualidade. Essa é uma torta fria. A nossa massa congelada, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Completamente congelada, ó. E para descongelar, você vai tirar do freezer, colocar em cima da bancada, dentro do saco plástico mesmo, não tem problema não. E vai deixar entre 20 a 30 minutos. E depois você já pode rechear e entregar ao seu cliente. E fica perfeito, viu? Pode fazer aí, confie e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Não precisa rechear até a borda. Vou mostrar aqui bem de perto para vocês. Fica assim, olha só. E essa outra metade aqui, eu vou completar com o purê. Eu vou usar um bico para confeitar e um saco de confeitar. Esse saco, ele é descartável e já é a terceira vez que eu estou usando ele, viu, pessoal? Eu não jogo fora, não, porque eu acho desperdício. A qualidade dele é muito boa. Eu uso 3 vezes. A próxima aqui eu vou jogar fora. Assim facilita bastante. Aí você aperta para tirar o ar daqui de dentro. E pronto. Quando você for confeitar com o purê, comece pela parte externa da torta. Para finalizar, eu vou usar pimenta biquinho, e esse é um tipo de pimenta que ela não arde, e folhas de tomilho. E você pode usar qualquer folhinha aí de sua preferência, salsinha, cebolinha, salpicar orégano, também fica muito bom. Eu cortei as pontinhas do tomilho, essas pontinhas aqui. Escreva uma dica no seu caderninho, porque ela é muito mimosa. Eu vou usar um pedaço de fio de juta, que é esse fio aqui. Vou usar um pedaço de papel manteiga. Eu fiz uma tira de papel manteiga para envolver aqui. Todo o aro aqui não deu, então eu coloquei um pedaço de durex. Esse tipo de fita aqui, colei para que o papel manteiga aqui fique uma fita enorme. E essa largura aqui é de 2,5 cm, para que mostre um pedaço da torta e cubra um pedacinho aqui. É só um mimo, sabe, pessoal? Porque fica uma graça.
E para colar um pedaço do papel manteiga aqui, eu vou usar um pedacinho de fita. Com o fio de juta, eu vou fazer um laço. No meio do laço, eu vou colocar uma folha de alecrim e um pedaço de tomate seco. E esse é o resultado da minha torta salgada, que serve para qualquer festa, e eu tenho certeza que você vai surpreender aí os seus familiares e os seus amigos. A nossa massa aqui já descongelou. E olha só, a qualidade da massa que foi congelada e descongelada. Fica perfeita, viu, pessoal? Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eita, pessoal, esqueci uma coisa aqui. Vida digital, muito mais do que real, né? Quero mostrar aqui que você pode pegar, é uma massa bem estruturada, ela não vai se desmanchar, então não tenha medo de pegar para colocar em algum outro refratário ou em alguma embalagem aí que você vai entregar ao seu cliente. Pessoal, que sabor maravilhoso! Gente do céu! Vocês precisam fazer essa receita. O sabor da massa, dos recheios, gente do céu! Tenho certeza que vocês vão amar. Deixa eu colocar aqui para eu tirar algumas fotos aqui para vocês, que eu preciso comer. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E aí, me conte aqui nos comentários, você aprendeu? Ei, psiu, não vai embora não, escreve só mais essa diquinha aí. Não congele a massa e descongele, porque a qualidade não será mais a mesma. Uma vez descongelada, monte a sua torta. Um beijo!